A paz do Senhor. Hoje gostaria de compartilhar a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que conta a história de dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Vamos ler a passagem? Versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os quais estavam com eles. Assim conosco. Muitas das vezes, essa situação acontece em nossas vidas, pois os discípulos andaram com Jesus, viveram com Jesus, comeram com Jesus. Os discípulos conheciam a voz do Mestre, a aparência do Mestre e as ações do Mestre. Mas como eles estavam tristes, abatidos, começaram a ficar sufocados por aqueles sentimentos ruins. Nós podemos entender através dessa passagem que quando nós estamos muito abalados emocionalmente, psicologicamente, nós deixamos de perceber Jesus em nossa vida. E pior ainda, nós passamos a desconhecer o poder do Senhor. Quando Jesus ainda estava entre os discípulos em vida, antes da sua crucificação, eles falaram para Jesus: Mestre, muitos questionam sobre quem tu és. E Jesus perguntou a eles: E quem vós dizeis que eu sou? E Pedro disse: Verdadeiramente és tu o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora, após a crucificação, e passado 3 dias, eles esqueceram de todas as maravilhas do Senhor e o trataram apenas como um grande profeta, diminuindo
a importância do Senhor. Então, às vezes, os problemas, as dificuldades, as tribulações fazem com que nós desconheçamos o poder de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus ele é poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Dessa forma, a mesma glória e o poder que Ele manifestou no meio dos discípulos, Ele ainda manifesta em nosso meio. E ainda que os nossos olhos não vejam a sua face, não reconheçam a sua aparência, ainda que os nossos ouvidos não reconheçam a sua voz, ainda assim a nossa alma reconhece o Senhor. Quando Deus fala conosco, o nosso coração arde com uma chama que é o Espírito Santo nos dizendo que o Senhor vive, que o Senhor opera milagres, que o Senhor está ali para nos abençoar e para nos fortalecer. Dessa forma, ainda quando nós venhamos passar por tribulações, maiores que sejam, grandes que sejam, guarde no seu coração. Elas são pequenas perto do poder de Deus. E eu espero que as escamas que cobrem nossos olhos venham cair hoje. Que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor. Que nós venhamos reconhecer o Pai. Jesus está presente entre nós. Jesus vive. Ainda que Ele tenha sido morto por amor de nós, sofrido por nossa causa, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele ascendeu ao céu, vivo. E Ele vive. E até hoje, Ele vive. E através do seu Espírito Santo, Ele está no meio de nós. Então, que a partir de hoje, nós venhamos dar mais atenção à voz do Mestre. Que nós venhamos dar mais atenção à chama que arde no nosso coração e sabermos que é Ele falando conosco. E Ele fala através da sua palavra. Ele fala através dos seus filhos que vão profetizar, que vão trazer as escrituras à nossa mente. Ele fala através dos cantores que cantam aqueles lindos louvores. Ele fala até por meio daqueles que não conhecemos. Ele fala até por meio daqueles que não professam a fé em Cristo. Porque Ele usa a quem Ele quer para poder alcançar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele tire de nosso coração todo sentimento ruim, todo medo, toda frustração, toda depressão, todo pensamento de se maltratar, pensamento de suicídio, que todo sentimento ruim venha a ser lançado por terra em nome de Jesus. Que todos esses sentimentos que bloqueiam a nossa visão de ver o Mestre, a nossa audição de ouvir a voz do Senhor, que todo sentimento ruim que atrapalha, que impede que nossos pés caminhem em rumo ao Senhor, que venham ser lançados por terra, e nós venhamos ser curados para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, tenha a sua vida abençoada. Que Deus os abençoe.